Olá, amigas, olá, amigos do Centro Espírita André Luiz, CEAL. Sejam bem-vindos a mais uma live, mais uma palestra. Hoje nós estamos recebendo um amigo muito especial lá do Rio Grande do Sul, e já nós vamos apresentá-lo. Antes, porém, gostaria de agradecer aos nossos irmãos que já nos presenteou aqui com a música de harmonização, o grupo Sintonia Morada do Sol. Agradecemos, as portas estão sempre abertas, quando desejar estar conosco novamente. Muito obrigado. Queremos também lembrar um pedido feito pelo pessoal do CEAL, nosso presidente, enfim, e nós estamos retornando com a nossa campanha Alta de Souza, a campanha que sai nas ruas buscando alimentos para completar as cestas básicas dos nossos assistidos. Quem desejar trabalhar nessa equipe, basta procurar o CEAL aos domingos, às 8h30, pela manhã, lá no salão principal do CEAL, procurar a Magda ou o Francisco. E aqueles também que desejar fazer uma doação, levar um pacote de arroz, alguma coisa assim, alguma coisa não perecível, material de cesta básica, pode levar na entrada do CEAL, nós temos lá os meninos, os nossos funcionários, que vão recebê-los com muito carinho. Nós vamos, então, fazer agora a nossa prece inicial para aproveitar o máximo possível o nosso palestrante de hoje. Fechando nossos olhos, se assim julgar necessário, para levar o pensamento a Jesus, nosso querido Mestre, nosso amado Mestre Jesus, e de que Ele nos abençoe, nos ampare, nos proteja nesse momento de palestra, que é um momento de tratamento, um momento de reflexões. Pedimos, Senhor, que esses benfeitores maiores possam orientar o nosso palestrante de hoje, para que a sua palavra possa vir nos trazer consolo, conforto, harmonia para os nossos lares. E que nós possamos estar também com os corações abertos, para compreender a lição, dilatando assim os nossos pensamentos, nossa inteligência, que esse ensinamento possa calar fundo nos nossos corações. Que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós estamos hoje aqui com o nosso grande amigo, nosso Daílson Azambuja. Ele é lá do Rio Grande do Sul e aceitou o nosso convite aí cordialmente para estar conosco. É um prazer, Daílson, você estar conosco aqui hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, amigo. A gente é sempre tão bem recebido aqui pelos amigos, que é sempre uma alegria, né? Podermos estarmos de volta hoje para mais uma atividade. Boa noite a todos. Com muita alegria que nós agradecemos a oportunidade e estamos aqui para algumas reflexões em torno desse tema. O Daílson, nós temos um trabalho juntos, né, Daílson? A gente está juntos há algum tempo já, uma companhia muito agradável. Mas fala para nós um pouquinho aí do seu trabalho aí no Rio Grande do Sul, né? Quais suas atividades, além de fazer palestra? O José Luiz é muito bondoso, o pessoal já deve ter percebido. Nós trabalhamos aqui na Sociedade Espírita Allan Kardec, de Porto Alegre. É uma instituição que esse ano está fazendo 127 anos. A gente não está todo esse tempo na casa, né? A gente chegou um pouquinho depois. Não sabemos precisar exatamente quanto tempo, mas como praticamente todos os tarefeiros da Casa Espírita, a gente faz tudo, faz palestra, facilita estudo, já participamos da diretoria em 2 gestões como vice-presidente, já fomos coordenadores do Departamento da Infância e da Juventude, responsável pelas palestras doutrinárias, e também trabalhamos, querido amigo, no Grupo Espírita Divaldo Franco. Esse é bem novinho, recém, com 3 aninhos de idade, mas já muito gratificante o trabalho desenvolvido que se inicia, né, em mais uma tarefa. Além das palestras que a gente atende aos amigos, não só do Estado, como de outros estados também do nosso Brasil, e é sempre uma alegria podermos participarmos assim com as casas co-irmãs, mesmo que de diferentes regiões, porque o Espiritismo é justamente isso, né, uma grande união
de todos nós em torno dos objetivos de Jesus. E o trabalho, ele sempre nos é gratificante. E Exatamente. o chamado vem e a gente vai aceitando, não é, amigos? Pois é, então o seu tema hoje é educação para a morte. A vida continua. Eu estou ansioso para ouvir essa palestra, viu? Então, você tem aí o seu tempo, fique à vontade, faça para nós aí uma boa palestra. Obrigado, querido amigo. Então, meus amigos, boa noite a todos que estão chegando agora. A nossa proposta de hoje é justamente conversarmos sobre esse tema tão interessante, que se não for interessante agora, quando estivermos observando aquele momento inadiável do retorno à parte espiritual, nós vamos com certeza nos deter sobre ele. E é justamente procurarmos algumas reflexões em torno da educação para a morte. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz, lá no item A Verdadeira Propriedade, o que nós temos? O que é nosso efetivamente? Não é nem o corpo, porque nós estamos fazendo o usufruto, não é nem a nossa casa, nem o nosso título. Porque André Luiz, na obra Nosso Lar, ele teve efetivamente uma surpresa, porque que lá, alguém lhe disse que lá ele não era doutor, ele teria sido doutor na Terra. Então, nem os títulos nós não levamos, muito menos dinheiro. E não adianta a gente anotar em algum lugar, no bolso, que aquela roupa que a gente pensa que vai conosco, mas ela não vai, ela fica no caixão, a senha do Wi-Fi para usar em algum momento, porque lá a senha é outra, e é a oração, que é muito importante, e a conexão nunca falha, desde que seja sincera. Então, sobre esses aspectos da vida continua, nós vamos abordar do Livro dos Espíritos, lá no seu capítulo 6, na parte 2ª, as questões 309 a 313 da vida espírita e recordação da existência corpórea. Mas antes de chegarmos a desfolhar, por assim dizer, estas questões do Livro dos Espíritos, nós gostaríamos de trazer uma história que, quando nós nos debruçamos sobre ela, achamos muito interessante, que foi o desencarne de Herculano Pires. E é um relato de Heloísa Pires, sua filha, que esse relato ela deu numa entrevista gravada em Portugal, inclusive está publicada no Jornal Espírita, da cidade de Viseu, de setembro de 1986. E ela caracteriza ali, traz o relato de como se deu o desencarne de Herculano Pires, o seu pai. Interessante, antes de irmos à história, que Herculano Pires tem um livro, e nós recomendamos também, chamado Educação para a Morte. E no capítulo 1 desse livro, é muito interessante porque ele começa assim, vou me deitar para dormir, mas não sei se acordo. Posso morrer durante o sono. E ele continua dizendo, eu não tenho nenhum motivo especial para pensar na morte neste momento, nem para desejá-la. Mas a morte não é uma opção. Olha que interessante a colocação de Herculano Pires. Nem uma possibilidade, talvez. Pelo contrário, a morte é uma certeza. E ele continua fazendo algumas correlações também de que quando Sócrates foi condenado à morte, a esposa dele correu aflita para a prisão, gritando para ele, Sócrates, os juízes te condenaram à morte. E ele respondeu, mas eles também já estão condenados. E a esposa insistiu, mas é injusto, é uma sentença injusta, tu és inocente. E aí ele diz assim, preferias, por acaso, que a sentença fosse justa?
Então, a serenidade daquele que tivera sido condenado à morte, o enfrentamento e a serenidade dele para a morte. Também, os amigos devem recordar, Paulo de Tarso, depois em que não havia mais como ele apelar para outras providências, porque ele já estava perante César, e havia sido condenado à morte por decapitação, e, no entanto, aquele homem era uma fortaleza, e o carrasco perante dele não tinha coragem de erguer o machado, e quando ergueu, tremia a mão perante aquele homem que era uma fortaleza. E Paulo, então, com toda tranquilidade, ele olha, pois que ele era um funcionário de César, e ele diz assim: cumpre o teu trabalho, pois que eu já cumpri o meu. A serenidade ali também perante aquele momento da morte. Mas vamos à história. No dia do desencarne de Herculano Pires, era dia de sessão mediúnica, que eles realizavam na garagem da casa de Herculano Pires, pois que o centro espírita ainda não havia sido fundado. Então, tanto a reunião mediúnica como os esclarecimentos doutrinários eram realizados na garagem. O pessoal estava lá, reunido, já estava chegando, estava se reunindo, e Herculano, antes de se dirigir para a garagem, foi no banheiro, só que passou mal, sentiu-se mal, e foi levado para o hospital. Herculano não chegou, o pessoal, como é de praxe, na reunião mediúnica, fechou a porta, mas não sabendo o que estava ocorrendo. Então, eles não sabiam que Herculano tinha tido um mal súbito, tinha ficado doente, que tinha sido levado para o hospital. Apenas os familiares. Então, eles encontravam-se lá no hospital, esperando o Herculano voltar da terapia intensiva. E a Heloísa disse: nós pensávamos que ele ficaria bem. Ninguém imaginava que ele iria desencarnar tão rapidamente. E nesse momento, no momento do desencarne de Herculano Pires, um dos médiuns, componentes daquele grupo, e Heloísa ainda coloca assim, era até uma pessoa bem necessitada, que nunca houvera trazido uma mensagem, digamos assim, tão boa, tão bem avaliada. No entanto, nesse dia ele recebeu 2 mensagens e a entregou para a tia de Heloísa Pires, a senhora Maria de Lourdes Ferraz, e essas 2 mensagens, uma era de um espírito que dizia que estava feliz, porque Herculano cumpriu a tarefa dele e havia chegado a hora da libertação. E a Heloísa relata que se tratava do espírito Caibar Chútil, patrono do grupo. E depois, o próprio Herculano Pires, numa mensagem linda, em forma de poesia, pois que ele havia desenvolvido o hábito de, em ocasiões especiais, redigir poesias. Ele era um poeta, redigir poesias à esposa, aos filhos, aos amigos. Então, ele escreveu uma poesia dirigida à esposa e à família, que dizia assim: família querida, vivendo contigo dias felizes e amenos, na experiência do lar prossegue a vida. Coragem e otimismo. Não quero pompas e nem velas. Apenas a simplicidade do professor do interior em metrópole de céus e estrelas. Sustente, Virgínia querida, em apoio vibratório à casa. Ampare o livro da codificação. E eu, em espírito ou memória, ao lado dos amigos espirituais, convosco sempre estarei, no apostolado de pregar e servir a doutrina dos espíritos com o mestre de Lyon. Mais esposa do que esposo fui,
já não tem falar nem riso, e nem o seu poeta. Mas que semblante triste o teu, volte ao que era, como o tempo na casa velha, tudo é vida das noites de rima. Doutrina e cozinha, lar, amigos, não é confusão. É nova sensação de viver, sentir que não sou mais corpo, mais alma. Até que, enfim, desculpe, espírito de verdade, não o espírito de verdade, espírito de verdade, amparado em novas luzes, a nossa luzinha, que ajudastes a construir. No momento, adeus. Menos choro e mais café. Se há dificuldade em captar a escrita, imagina de despertar aqui, para dizer aos daí da sobrevivência da alma. Muita paz em Jesus. Obviamente, nós precisamos ressaltar que nem todos nós teremos consciência daquele momento, teremos essa tranquilidade, essa concatenação de raciocínio. Pode ser que para alguns de nós seja um pouco mais difícil esse processo, o próprio despertar não seja tão imediatamente, até porque, embora a gente não assuma, todos nós ainda somos muito apegados à matéria, ao meu, ao que é nosso. Quantas vezes nos apegamos até aos objetos, e se a gente sai de casa e deixa num determinado lugar, depois volta e fica incomodado porque ele não está onde nós deixamos, nós somos apegados às coisas da matéria. Aí até podemos dizer, mas um livro espírita a gente precisa cuidar do livro. Pois é, mas se às vezes ele está conosco numa estante e não serve para o esclarecimento de mais ninguém, é uma peça inútil. Por que estamos com aquele livro lá sem utilidade, se nós podemos dispensar a alguém numa doação? Aí mais um exemplo de que muitas vezes nós temos estes apegos. E voltando lá ao livro de Herculano Pires, Educação para a Morte, ele trata nos demais capítulos do livro, nós não vamos citar todos, justamente sobre considerar a nossa partida, ou, se preferirmos, a nossa chegada no mundo espiritual, e concatenarmos do que vai nos servir lá, do que podemos levar. E não nos preocuparmos com o que vai ficar. E o que é a nossa verdadeira propriedade, conforme o Evangelho? Os amigos que conquistamos, as lágrimas que enxugamos, os exercícios que fizemos para mudar o nosso comportamento. E aqui é importante que nós tenhamos, sim, cuidado com o nosso corpo, porque ele que nos permite este aprendizado do momento, mas que, corpo inerte, já nós precisamos ter um outro olhar em relação a ele. E lá na questão 309 do Livro dos Espíritos, o codificador pergunta: como considera o espírito o corpo que vem de separar-se? Resposta dos amigos espirituais: como veste imprestável, que o embaraça, sentindo-se feliz por estar livre dela. E na 309A, que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Pergunta Allan Kardec. Respondem os espíritos: quase sempre, quer dizer que não é sempre assim. Depende muito de vários fatores que nós vamos analisar também. Por exemplo, uma pessoa que diz assim: eu não acredito nesta questão de vida após a morte. Morreu, acabou. Tem pessoas que falam assim. Então ele não se prepara, ele não se preocupa com as questões da sua chegada ao mundo espiritual, porque ele não acredita que haja. No entanto, acreditando ou não, sobrevém a morte e ele se encontra
como se diz assim, despreparado para aquele momento que também é importante, o nosso retorno à pátria espiritual. Então, quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. O estado de perturbação, então, podemos dizer assim, que pode ser de alguns segundos, de alguns minutos. Para Herculano Pires foi muito rápido, mas se nós formos analisar ação e reação do espírito André Luiz pela psicografia do Chico, o capítulo lá do acidente do avião, o André Luiz analisando todos aqueles espíritos ao lado dos seus corpos, que já estavam mortos, e um espírito amigo, e ele pergunta ao espírito amigo, quanto tempo vão permanecer assim? E aí que vem a lição. Alguns horas, outros dias, alguns outros algumas semanas, não sabemos. Só Deus sabe. O apego à matéria é um fator que, por vezes, prende o espírito até ao próprio corpo. Ao passo que aquele que já fez a sua preparação anterior, aquele estado é quase que indiferente, então ele parte para outras tarefas, para outros rumos, por assim dizer. Então é muito variável o tempo que dura essa perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Nós vamos encontrar isto também no Livro dos Espíritos, na questão 165. E no Céu e Inferno, nós vamos encontrar que, na primeira parte, um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles estarão experimentando todos os tormentos e perplexidades da vida. Imaginemos uma pessoa, novamente, aquele mesmo exemplo, que não acredita na vida após a morte. Corpo é sepultado e ele vai para onde? Para casa. E tenta falar com os familiares. E ninguém lhe responde. Mas ele não acredita que possa estar naquele estado. Ou não aceita que possa estar naquele estado. E muitos desses se apresentam, por vezes, nas reuniões mediúnicas das instituições espíritas, dizendo, eu não sei o que eu fiz para minha família. Ninguém quer falar comigo. É como se eu não existisse, não me ouvem, me ignoram. E eu não consigo me lembrar o que eu fiz de tão errado. É que eles não o percebem. E esse espírito, obviamente, na reunião mediúnica, encontra ajuda a entender o estado em que ele efetivamente se encontra, o que vai lhe ajudar nessa continuidade, por assim dizer. Vamos trazer agora alguns exemplos da obra O Céu e o Inferno, de um espírito chamado Auguste Michel, na segunda parte, no seu capítulo 3º. E é interessante essa obra, porque o codificador ali coloca, às vezes, mais de uma comunicação de um determinado espírito em datas diferentes. Então, em muitas delas, nós vamos encontrar a data. Esta é de 6 de abril. Veio pedir que oreis por mim. Vá ao lugar em que está o meu corpo e peça a Deus que acalme os meus sofrimentos. Sofro muito. Peça ao Senhor numa prece que me perdoe. Vejo que assim eu poderei ficar mais tranquilo, pois que volto incessantemente ao lugar em que depositaram o meu corpo. E aí tem uma nota do codificador que diz assim, o médium, não dando importância ao pedido que lhe faziam de orar sobre o túmulo, deixara de atender. Todavia, indo aí mais tarde, lá mesmo recebeu uma comunicação no dia 11 de maio. E aí aquele espírito diz assim, aqui vos esperava, aguardava que viesses, pois estou preso. Peça a Deus misericórdia e acalme os meus sofrimentos.
Eu vejo, percebo o quanto a minha vida foi contrária ao que deveria ser, percebo as faltas cometidas. Foi no mundo ser inútil. Não fiz nada proveitoso com as minhas faculdades. A fortuna que eu detinha serviu apenas para atender às minhas necessidades. Não pensei senão nos gozos do corpo, desprezando os da alma e a própria alma, por assim dizer. Agradeço por terdes vindo orar por mim. Então, foi feita ali uma oração, o Espírito também, mais tarde, dá uma outra comunicação, relata, agradece e relata que conseguiu, então, se desprender, mas foi importante para ele se dar conta de não haver se preparado ou não ter se dado conta da necessidade da preparação para aquele momento. E lá no livro dos Médiuns, no item 531, nós vamos encontrar que o espírito encarnado no corpo constitui a alma. Essa é a diferença entre espírito e alma. A alma é quando estamos no corpo físico. Espírito é quando estamos desprovidos do corpo físico. Então, por ocasião da morte, então, como disse Herculano Pires ali na poesia, né? Espírito de verdade, né? Sem o corpo. E todos os espíritos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhes conhecemos, porque ele não vai desprovido totalmente de algo que nós, os espíritas, chamamos de perispírito, que é o que dá forma ao corpo, e que também é um elemento chamado semimaterial, que pode, assim, unir o elemento espiritual, que é o espírito, ao elemento material, que é o corpo, e que se dá desde o momento da concepção, molécula a molécula, célula a célula, e que, por ocasião da morte, há esse desprendimento, molécula a molécula, célula a célula. Então, não se rompem esses laços inopinadamente, como se a gente arrebentasse um cordão. Não, eles se desfazem paulatinamente. E esse estado de perturbação, esse momento, tudo se lhes apresenta confuso em torno. Vem perfeito ou mutilado, conforme o gênero de morte, o corpo que tiveram. Há uma outra obra também muito interessante, de André Luiz também, que se chama Obreiros da Vida Eterna, em que nós vamos encontrar uma espírita chamada Adelaide. E Adelaide, ela tinha tanta consciência do processo, ela efetivamente se preparou para isso, que Adelaide pôde desligar esses próprios laços por ocasião da morte, perispirituais, ela própria pôde realizar esse processo, apenas deixando para a equipe o último laço, que é no centro mental, e que todo o demais ela participou com consciência, com tranquilidade, por entender o processo. Então, passado esse primeiro momento, no entanto, sentiremos-nos mais leves, como que aliviados de um fardo. Para fazer uma comparação muito pobre, por sinal, imaginemos nós, utilizando aqueles primeiros escafandros que apareceram lá nos Estados Unidos, que era para levar o mergulhador até o fundo do mar, e que alguns deles precisavam ser pesados, justamente para descer rápido. Alguns tinham 130, 150 quilos. Então, embora fosse dentro da água, os mergulhadores estavam totalmente contidos. Não podiam correr. E a movimentação era, por si só, muito lenta, muito devagar e com muito esforço físico. É só um paralelo para nós estabelecermos aqui o que o corpo representa para o espírito. Então, com o corpo, nós somos limitados.
E em espírito, paulatinamente nós vamos aprendendo a sermos mais livres, a não necessitar tanto das coisas como nós nos utilizamos aqui no corpo espiritual. No entanto, nós precisamos referir que, malgrado a falta do corpo, o espírito não muda, porque o corpo tombou. Ele não se torna bom se não o era antes. Ele não se torna tolerante, complacente, se ele não era antes. Apenas o corpo não faz mais parte das experiências daqueles, mas ele continua exatamente tendo a sua consciência e a sua própria individualidade. Na questão 310, a pergunta: ao cabo de algum tempo reconhecerá o espírito os ossos ou objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considere as coisas terrenas. E na obra No Mundo Maior, também de André Luiz, hoje nós conhecemos um vasto repertório, que não é musical, mas das obras de André Luiz, que vai nos colocar assim: esfarrapados, esqueléticos, com as mãos cheias de substância lodosa, que levava de quando em quando ao peito, ansiosos aflitos. Ao menor toque do vento, eles se atracavam naquela lama pensando ser dinheiro, pensando ser as moedas. Então, mesmo depois de muito tempo, não haviam se dado conta do processo e pensavam ainda estarem ali, digamos assim, usurários. E traziam ao peito, achando ser moedas, mas era lama, e um receio infinito de perdê-los. Mas, dizia um, e todo esse ouro que temos conosco, e Calderaro esclareceu André Luiz, são usurários desencarnados há muitos anos, desceram a tão profundo grau de apego à matéria, à fortuna material, que se tornaram inadequados ao equilíbrio da zona mental. Desprezaram os direitos alheios, escarneciam das aflições dos outros, armavam ciladas aos companheiros incautos. Então, ali está o fantasma da avareza, atormentada pela miragem do ouro. E nós vamos encontrar nesta obra uma grande lição, em que André Luiz pareceu reconhecer e achou muito semelhante um daqueles com o seu avô paterno, e que efetivamente o era. Então, a história tem um desfecho muito interessante, deixamos a recomendação aos amigos. No Céu e Inferno temos um outro exemplo de um outro avarento chamado François, falecido em 1857, no mesmo ano do lançamento do Livro dos Espíritos. Legando aos parentes colaterais considerável fortuna, fora locador de uma inquilina que mais tarde o esquecera completamente, ignorando se ainda vivia ou não. Em 1862, uma filha desta senhora, sujeita a crises de catalepsia seguidas de espontâneo sono magnético, viu num destes sonos o senhor Requier, François Requier, o qual assegurava, pretendia falar à sua mãe. Passados alguns dias, uma vez que se manifestara espontaneamente, confirmando aquele intuito, entretiveram com ele a seguinte conversação: que pretendeis de nós? O dinheiro do qual se apossaram, a fim de o repartiram os meus filhos, venderam as fazendas, as casas, desbarataram meus bens, faça com que me seja feita a justiça. Dizem que eu era usurário e guardaram 1000 cobre. Por que não me querem me restituir? Acharão que foi mau ganho? E aquele que estava, então, conversando, diz assim: mas vós estáis morto, meu caro senhor. Não tendes mais necessidade de dinheiro. Ore a Deus e peça a oportunidade de uma nova existência. E ele responde, interrompe: não, eu não poderia viver na pobreza.
preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. E não preciso de outra existência, eu estou vivo. Então, vejam quanto tempo passado e o espírito ainda tinha a impressão de estar vivo. E aí foi-lhe feita a seguinte pergunta, procurando chamá-lo à realidade. Sofreis? Ah, sim, as piores torturas. Tenho a consciência de que fui muito miserável. E meu sofrimento é tão grande que é necessário que me auxiliem a sair dessa situação deplorável. Então é curioso indicar-se a própria moradia, como se estivesse ainda vivo. E como ele, após 5 anos, ainda se considerava vivo e sofria por ver os bens ali, então, dilapidados. Após algumas conversas, ele entendeu o processo na qual se encontrava e, em pouco tempo, ele se libertou desse sofrimento. No Consolador, na página 92, nos diz Emmanuel o seguinte: nos primeiros tempos da vida de além-túmulo, a alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram peculiares, obedecendo à afinidade, tal qual se verifica na sociedade também do nosso mundo. Ali vão se unirem, se procuram, se sentem atraídos os agiotas, os políticos corruptos, os comerciantes, os sacerdotes, objetivando cada grupo a defesa dos seus próprios interesses. Então, tratando-se de criaturas com as suas imperfeições e os seus vícios, ele vai encontrar também na espiritualidade maneiras de satisfazer o vício do álcool, o sexo desregrado, o fumo, enfim, os vícios de toda a ordem. Sendo assim, daí a necessidade, nós encontramos também isso no Consolador, de encararmos todas as nossas atividades como preparação para a vida espiritual, procurando ali construir, então, não é plantar, vamos dizer assim, tranquilidade, serenidade, exercício no bem, perdão aos inimigos, aos que nos querem bem, para que tenhamos tranquilidade de consciência. Ora, se aqui mesmo, já no mundo material, quando muitas vezes nos damos conta que magoamos, machucamos, ofendemos alguém, deitamos a cabeça no travesseiro e ficamos pensando mais ou menos assim: puxa vida, eu não deveria ter usado dessa expressão, eu não deveria ter me comportado dessa maneira. A gente não dorme. Não temos paz de consciência. Poderíamos dizer, considerando que o céu ou o inferno é um estado de espírito, que estamos, se dormimos bem, no céu, ou se não dormimos, no inferno, nessa comparação. Porque a gente não concilia o sono. No entanto, é tão interessante que, vamos supor, hipoteticamente, no outro dia encontramos a pessoa e dizemos a ela: olha, você me perdoa, eu cometi um erro, eu vou mudar meu comportamento, eu me expressei mal, eu fui imprudente, enfim. Você pode me perdoar? Talvez a pessoa nos olhe, meio estranhamente, no primeiro momento, e em algum tempo ela diz: tudo bem, vamos voltar a ser amigos. A gente deita a cabecinha lá no travesseiro e dorme. Estamos no céu, porque estamos em paz de consciência. Assim vai ser a nossa chegada no mundo espiritual, de acordo com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos. E quanto a isso, nós podemos já, desde agora, ter esse cuidado, essa preparação. Vocês já imaginaram, meus amigos, ali como nos diz Herculano Pires, no capítulo 1 do livro Educação para a Morte: vou dormir, mas pode ser que eu não acorde. Uma pergunta que nós gostaríamos de deixar para os amigos: e se nós desencarnássemos hoje?
nesta noite, como aportaríamos lá no mundo espiritual? E alguém pode dizer assim, Daílson, mas tem que ser hoje. Tudo bem, a semana que vem, na próxima terça-feira, daqui a um mês, estamos prontos? A nossa bagagem está pronta? Estamos tendo cuidado em vida para que na pátria espiritual tenhamos tranquilidade da consciência, da gratidão, do dever cumprido, de termos aproveitado esta oportunidade reencarnatória que Deus nos deu? Poderemos dizer que não há entre os familiares, entre os amigos, qualquer queixa negativa em relação a mim? Porque há pessoas que dizem assim, eu nasci assim, eu sou dessa maneira, já estou velho, não vou me modificar, vou morrer assim. Alguma expressão que algumas pessoas usam em algumas regiões, né? Pau que nasce torto, morre torto. Não é verdade. Nós podemos nos modificar todos os dias, a todo momento, fazer esse exercício, e não apenas de forma egoística, pensando assim, não, eu vou perdoar, porque já pensou se eu morro hoje, como o palestrante lá falou, como é que eu vou chegar no mundo espiritual? Nós estamos aí pensando só em nós. Mas é iniciar esse exercício de fazer o bem em todas as circunstâncias. Aproveitarmos que agora nós somos espíritas, estamos participando de atividades espíritas, muito provavelmente nós oramos todas as noites antes de dormir. Identificar os erros que ainda cometemos e fazer esforço para modificá-los. Isso também é preparação para a morte. Deixar tudo ajustado, acertado, para que não haja incômodos maiores entre aqueles que ficam, para que não briguem, como alguns costumam dizer. É pedir perdão e se dispor também a ser perdoado, para que na pátria espiritual nós estejamos da mesma maneira impelidos de estarmos envolvidos no aproveitamento da oportunidade bendita que a solicitude divina nos deu e nos colocou. Rapidamente, abordando aqui a obra Voltei, do irmão Jacob, que era o pseudônimo de Frederico Fringer, que está justamente nessa obra Voltei, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele era espírita e trabalhou durante mais de 40 anos em instituições espíritas, e ele não chegou lá no mundo espiritual, não teve automaticamente aquela mesma consciência que Herculano Pires, pois que nós vamos encontrar na obra que o processo de desprendimento do espírito, corpo, perdurou por 32 horas seguidas. E que mesmo assim ele teve dificuldades nesse momento. Claro, foi auxiliado, teve a bendita oportunidade de ser auxiliado nesse momento por Bezerra de Menezes, pela filha, não recordo o nome agora, que também ajudou nesse processo, mas, de alguma maneira, mesmo sendo espírita, olha que interessante, por isso a leitura é muito boa e significativa para nós outros. Ele não estava preparado. E concluindo, o estado do espírito, por ocasião da morte, pode assim ser resumido. Tanto maior é o sofrimento, quanto mais lento for o desprendimento no momento da morte do perispírito. A rapidez, a presteza desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para aquele que é desmaterializado, que se programou, que se preparou, que pensou sobre isso, de consciência pura no exercício do bem, a morte é qual um sono breve, isento de agonia,
e cujo despertar é muito tranquilo. A gente só vai estranhar porque vai acordar num outro ambiente, né? Como aquele espírito que teve a consciência e chegou na reunião mediúnica e disse assim: eu fui dormir, ela morreu dormindo. Eu fui dormir, quando eu acordei, estava morta. Então ela estava muito tranquila em relação a isso, porque entendia o processo e tinha a consciência tranquila. A salvação por si só é a reforma íntima, é a mudança de comportamento para melhor e aquisição de valores. O conhecimento do Espiritismo, a prática do bem, a consciência pura, exerce uma influência muito grande sobre a duração da perturbação após a morte, pois que o espírito já antecipadamente compreende a sua situação. Obrigado, queridos amigos, pela atenção, que possamos todos nós estarmos, né, nesse preparo constante, estarmos de vez em quando dando uma olhada lá na nossa mala virtual, por assim dizer, na nossa bagagem virtual, porque física a gente já viu que não leva, né? E não adianta botar escova de dente, mas irmos analisando quais são os valores que eu já amealhei e que eu vou poder usar lá, quando chegar na pátria espiritual. Que Jesus nos ampare, nos fortaleça e todos nós possamos estarmos aí nos preparando para esse momento da qual nenhum de nós poderá adiar, pelo menos indefinidamente, não é, meus amigos? Muito boa noite, que Deus nos ampare e nos fortaleça, hoje e sempre. Obrigado por isso, pela bela palestra, né? Temos um tema também do Humberto de Campos, que é o treino para a morte. Justamente, né? E lá nesse tema nós vamos ver que treinar para a morte é viver bem, né? Quanto mais bem você vive, mais bem você vai enfrentar o fenômeno da morte. Meu amigo, muito obrigado, você realmente nos traz belas lições, muito uma bibliografia ampla, né? Só André Luiz já bastaria, né? Mas você nos trouxe outros também. Então, que você continue assim, cada vez mais trabalhando, levando a mensagem de Jesus. Vou dar para você mais alguns minutinhos e fazer as suas considerações finais. Assim, em seguida, fazemos a nossa prece. Aliás, se você quiser fazer a prece final também, fica à vontade. Tá bom, perfeito, amigo. Então, nós gostaríamos de finalizar com uma poesia de Herculano Pires, que semanas depois, então, os filhos colocaram no túmulo dele, lá no túmulo desprovido de ornamento, mas que tem uma lápide de mármore, onde pode ser lida a primeira estrofe do soneto Vida e Morte, escrito por ele, oferecido à esposa Virgínia no dia do aniversário de casamento, e que diz assim: não procures no túmulo vazio a alma querida que deixou a terra. A morte encerra a vida, e a vida encerra a morte. Como eterno desafio, ninguém fica no túmulo sombrio, onde somente o corpo é que se enterra. A alma se eleva, além da vida, e erra em mares de bonança e de amavio. Busca no céu, nos ares, no infinito, na quinta dimensão, no firmamento, o ser querido que te deixa aflito. Hás de encontrá-lo, quando? No momento, rompendo-se as ilusões do teu conflito, que possas falar-lhe pelo pensamento. Agradecemos então, queridos amigos, é muito bom estar aqui com todos, participando desses momentos de reflexão, e que possamos, neste momento, unirmos o nosso pensamento mais uma vez para, em oração, dizer a Deus e a Jesus da nossa gratidão por conhecer a doutrina espírita, conforme a promessa de Jesus, mas também, nesta reencarnação, estarmos a par do que nos espera após o recesso do corpo. Hoje, nós poderemos dizer
que seremos amanhã o que estamos plantando, o que estamos realizando. Com essa consciência, te pedimos, Senhor, que nos ajude, que nos fortaleça, que nos envolva, para que possamos efetivamente estarmos nos modificando, nos preparando, por assim dizer, para a morte. Ampara-nos nos nossos lares, nas nossas dificuldades orgânicas, nas nossas dificuldades espirituais, fortalece-nos e que esteja sempre presente em nossas consciências esta chama da fé viva e ardente nas promessas do Senhor, e que todos nós tenhamos uma semana de muita paz, de muita harmonia, de exercício no bem, de exercício de pacificação, tão necessário no nosso mundo atual. Sê conosco, hoje e sempre. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, e dos amigos espirituais responsáveis por esse belíssimo trabalho, por esta casa de amor, por essa instituição que nos consola, mas também nos aquece o coração, nós possamos dar por encerrada a atividade da noite. Graças a Deus. Graças a Deus, obrigado, Daís, obrigado a caros amigos internautas, trabalhadores, frequentadores da André Luiz. Nos guardamos a todos para o nosso próximo encontro. Boa noite a todos. Boa noite a todos.